Tudo bem com vocês? Que bom, conosco também está tudo bem, graças a Deus. Hoje é o nosso segundo culto, tivemos um culto muito abençoado pela manhã e agora à noite não vai ser diferente, em nome de Jesus. Hoje é a parte 2 da série de mensagens que nós estamos pregando aqui na igreja, Mordomia Cristã. Semana passada esteve aqui o ministro de Deus, o Cris, pregando sobre mordomia cristã, e hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra que está nos ajudando a entender mais sobre esse assunto, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24, por favor. Você que trouxe a Bíblia, Salmo de número 24. Glória a Deus. Vou pedir toda a sua atenção para a gente poder tratar desse assunto aqui nessa noite. Glória a Deus. Salmo 24, versículo 1. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no projetor, tá? Os irmãos vão estar passando esse Salmo 24 aqui. Podemos ler, queridos? Vamos lá então, diz assim: ao Senhor pertence o quê? A terra e a sua plenitude. Quando fala sua plenitude, fala todas as coisas. Tudo que existe nesse mundo é dele, pertence a ele. O mundo e os que nele habitam. Olha para mim aqui, olha para mim. Esse versículo claramente nos ensina o quê? Que tudo que tem nesse mundo, inclusive eu e você, pertence a Deus. Tudo que tem nesse mundo, incluindo eu e você, cada ser humano, Deus é o dono de tudo. Você sabe que uma das traduções da palavra Senhor, você vai ver na Bíblia Senhor, com um S maiúsculo, significa meu dono. Querido, quando a gente reconhece Jesus como Senhor, a gente está dizendo assim: Jesus, o Senhor é o meu dono. Eu reconheço que a Bíblia diz: o Senhor é o meu dono. Eu sou do Senhor. Olha que coisa boa isso, gente. Olha a gente saber que a gente pertence a Deus. Que coisa linda, né? Você pertence a Deus. E tudo que você tem também é de Deus. Se você pertence a Deus, logo tudo que você possui também pertence a Deus. Mordomia cristã. Essa palavra mordomia significa administradores das coisas de Deus. Se tudo é de Deus, se nós somos de Deus, e a Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus, nós somos apenas administradores de tudo que é de Deus. Na verdade, queridos, tudo que nós temos é de Deus. Tudo que conquistamos foi Deus que nos emprestou. Deus nos confiou as coisas que temos, isso incluindo bens materiais, incluindo a família que você tem, a saúde, o corpo, incluindo as coisas dessa vida. Tudo que Deus forneceu para você, Ele apenas colocou na sua mão para você ser um bom mordomo. Eu vou ler aqui para você, né, o que significa essa palavra mordomia cristã ou mordomo. Qual é o significado? O Cris bem falou semana passada o significado dessa palavra. Está muito bem explicado aqui. Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens, quer seja espirituais ou materiais perante Deus. Resumindo, mordomia cristã é a maneira como você administra aquilo que Deus colocou na sua vida, nas suas mãos perante Deus. Agora, uma coisa interessante, queridos, é que essa mordomia cristã, essa administração, tudo que Deus nos confia, um dia Ele vai querer que a gente preste conta. Ninguém vai confiar algo grande a nós, ninguém vai confiar algo importante a nós e não vai pedir contas, e não vai querer ver como é que a gente está administrando isso. Nós vamos ter que prestar conta dessa administração. E nós vemos Jesus ensinando isso em Lucas 16. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia. Lucas capítulo 16. Ele conta uma parábola para explicar acerca dessa administração. Lucas capítulo 16. Aqui se aprende muito nesse capítulo sobre mordomia cristã. Quem conseguiu entender? Mordomia é administrar tudo que Deus colocou na sua mão.
Sua vida você tem que administrar bem. Sua casa, sua família, seus bens materiais, tudo que hoje você possui, você tem que saber administrar da vontade que Deus quer, da maneira que Deus quer, para que amanhã e depois você não tenha que prestar conta e Deus tenha que chamar a sua atenção por isso. Vamos administrar do jeito de Deus que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Lucas 16, versículo 1. Jesus disse também aos seus discípulos. Para quem ele disse? Seus discípulos. A palavra discípulo é seguidor. Nós somos discípulos. Nós somos seguidores de Jesus. Ele diz, certo homem rico. Como é que era esse homem? Rico. Tinha um administrador ou um mordomo. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava fazendo o que, gente? Desperdiçando os bens dele. Então, o homem rico recebeu uma notícia que aquela pessoa que ele colocou como mordomo dos seus bens, administrador dos seus bens, estava desperdiçando os seus bens. Versículo 2. E então, chamando-o, lhe disse, que é isso que ouço a seu respeito? O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas. Olha como está escrito aí, Jesus está ensinando. Preste contas da sua mordomia ou administração. Porque você não pode mais ser o meu administrador. Veja bem, querido, esses 2 versículos aqui ensinam muita coisa para nós. Ensina aqui um homem rico. Jesus fala aqui através da parábola de um homem rico. Esse homem rico é o próprio Deus. Esse homem rico é uma referência a Deus, o que é dono de todas as coisas. Aqui no versículo 1 diz, certo homem rico, Deus, tinha um administrador. Esse administrador aqui na Bíblia é todos os seres humanos. Representa todas as pessoas. Todos nós somos esse administrador que está escrito aqui na Bíblia. Você tem que administrar você, sua vida, sua casa, sua família, seus bens. E ele diz assim, um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Esse administrador estava desperdiçando, como foi bem falado aqui semana passada, os talentos, os dons, desperdiçando o que Deus colocou na mão dele. É isso que Jesus está ensinando. Que Deus, ele observa lá do céu, e ele observa as pessoas que não estão valorizando o que Deus colocou na mão delas. Não estão valorizando essa mordomia cristã. Não estão administrando bem aquilo que Deus confiou a elas. E aí o homem rico chama esse administrador. Ele diz aqui no versículo 2, então chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço a seu respeito. Mas a parte que eu quero que você preste muita atenção, e eu quero que você, se puder, sublinhe na sua Bíblia. O homem rico diz assim, preste contas da sua administração. Prestação de contas. Querido, deixa eu dizer algo para você. Vai haver um dia em que eu e você, todas as pessoas desse mundo, toda a humanidade, vão ter que prestar conta de toda a sua vida para Deus. Não há como escapar disso. Cada um de nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E nesse dia, nós vamos ter que apresentar para Deus o que fizemos com aquilo que Ele nos deu. Pergunte para essa pessoa do seu lado, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Pergunte aí. Como você tem administrado aquilo que Deus te deu? Vamos aqui agora abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por favor. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:10. Encontraram? Se não, você pode acompanhar aqui, ó. Diz assim: porque é necessário que todos nós compareceramos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um, olha que a Bíblia diz, cada um é individual. A salvação é individual. O acerto de contas é individual. Ninguém vai ser salvo agarrado em ninguém. Ninguém vai se salvar pela oração de alguém. Ah, vai tu lá e ora por mim na igreja. Vai tu e busca por mim. A responsabilidade é pessoal, é de cada um. Uma vez um senhor disse assim para mim, eu disse, olha, você tem que ir na igreja junto com a sua esposa. Ele disse, não precisa, minha esposa vai e já basta. Eu disse, não, a salvação é individual. Ele disse, não, eu fico cuidando dela. Quando Jesus levar ela, eu agarro ela pelos pés e vou junto. Não vai dar certo. Jesus disse, estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Por quê? Porque um quis Deus, o outro não quis. Se os dois quiserem, os dois serão levados para a glória de Deus. A salvação é individual e a prestação de conta também. Naquele dia, eu não vou poder prestar conta no seu lugar. O pastor não vai poder prestar conta no seu lugar. É você que vai estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta da sua mordomia, de como você usou o seu dinheiro, como você usou o seu corpo, como você cuidou da sua família, como você foi um bom cristão ou não. Nós vamos ter que comparecer perante Ele. É o que está escrito aqui. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo, ou seja, ocupando esse corpo. Porque morrendo o homem, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma será julgada. O corpo vira pó, a carne vira pó. Vamos para Romanos um pouquinho atrás. Romanos capítulo 14. Tem alguém aí? Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Diz assim, vamos ler. Assim, pois, cada um de nós prestaremos conta. Diga comigo, prestaremos conta. Não, está fraco. Diga, prestaremos conta. Tem que fixar isso na nossa mente. Prestaremos conta de si mesmo. Eu não vou poder falar dos outros lá nesse tribunal, diante de Deus. Eu vou ter que falar de mim. Não vou poder fazer que nem Adão. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, eu vou ter que falar de mim mesmo para Deus. Né? Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo diante de quem, igreja? Do próprio Deus. Igreja, irmãos, nós como igreja precisamos encarar essa realidade e levar isso a sério. Eu, você, todas as pessoas estaremos diante de Deus um dia. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz, grandes e pequenos vão ter que comparecer diante de Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece que não se dobra para Deus? Porque ela se acha muito rica, muito orgulhosa, muito cheia de bens, que não precisa da igreja, um dia ela vai ter que se dobrar diante de Jesus. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará diante dele, quer por bem, quer por mal. É melhor a gente se dobrar por graça, por misericórdia, por bem. Estamos tendo essa oportunidade. Então, entenda bem, vamos ter que comparecer perante Deus. Então nós temos que fazer algumas coisas antes que seja tarde demais. Nós não podemos deixar de ser bons mordomos e administradores do que temos, porque amanhã pode ser tarde demais. Queridos, todos nós não sabemos quando vamos partir. Nós sabemos a data do nosso nascimento, mas nós não sabemos quando vamos partir. Eu posso morrer hoje. Eu posso fechar os meus olhos aqui e eu já estarei no outro mundo, no mundo espiritual. Você pode fechar os seus olhos aí, o mundo espiritual está ali. Está ali logo quando a gente fecha os nossos olhos aqui para esse mundo. E aí nós vamos estar diante do Pai. E aí nós vamos ter que prestar contas. Então nós temos que refletir como igreja, como está a nossa mordomia, como estamos usufruindo e administrando o que Deus colocou nas nossas mãos. Nossos filhos, nossa casa, nossa família. Há um homem na Bíblia que Deus deu coisas para ele, riqueza, fez dele um homem rico.
e ele não soube ser um bom mordomo, um bom administrador. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. Lucas capítulo 16. Tem alguém aí? Lucas capítulo 16. Versículo 19 em diante. Eu quero que vocês me ajudem agora. Eu quero que vocês... Vai ter uma parte que eu vou falar e eu vou deixar você completar essa frase, né? Precisamos ser bons mordomos antes que seja tarde demais. Diga assim, antes que seja tarde demais. Diga de novo, antes que seja tarde. Combinado? Beleza, vamos lá então. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, diga rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com a grande ostentação. Olha o que a Bíblia está dizendo, um homem rico. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro. Deus nunca ensinou que o dinheiro é o problema. O que a Bíblia ensina é que o amor ao dinheiro é o problema. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. A gente olha para a Bíblia e vê muitas pessoas que têm condições, que são ricas. Deus enriqueceu muitas pessoas, mas elas nunca deixaram o dinheiro dominar o coração delas. Você pode ser uma pessoa rica e ser humilde e ser de Deus. Você pode ser uma pessoa pobre e orgulhosa e não servir a Deus. Mas esse homem aqui, ele era rico. Se vestia com a melhor roupa da época. Linho puro, finíssimo. Mas ele era um homem arrogante. Ele era um homem egocêntrico. Ele era, como diz lá na minha terra, no Rio Grande do Sul. Ele só olhava para o seu umbigo. Só para ele mesmo. Não se importava em ajudar ninguém que estava à sua volta. Esse é o problema. É quando nós deixamos a riqueza tomar conta do nosso coração, não administramos esses bens materiais, não administramos esse dinheiro, não administramos a posição que Deus nos dá, e nos esquecemos que Deus nos dá com o objetivo de dividir. Tudo que Deus nos dá, querido, Deus nos dá para a gente poder ajudar outros. Quanto mais você usa pela causa de Deus, mais Deus vai te dar. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te prosperar. Quanto mais egoísta você for, mais apertado você vai viver. É bíblico. A Bíblia diz que quem dá com generosidade prospera e tem cada vez mais. Diz lá em Provérbios. Aqui diz a Bíblia que esse homem era rico. Versículo de número 20. Havia também um certo mendigo, diga mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Onde é que ele ficava? Na porta da casa do rico. E o que ele fazia lá? 21. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Nós temos uma pessoa rica, porém orgulhosa, que não temia Deus, que não abriu o coração para Deus, que não tinha generosidade, que comia do bom e do melhor no seu palácio, na sua casa. E nós temos aqui um homem chamado Lázaro, mendigo, que ficava à porta desse rico querendo comer as migalhas que ele tinha. Até as migalhas que sobravam. E nem as migalhas aquele rico dava para aquele mendigo. Tamanha dureza de coração tinha esse homem, que ele não dividia nem as migalhas que ele tinha. Ele não se preocupava com ninguém. Aonde que estava amar o próximo como a si mesmo? Pois Jesus ensinou, ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele pensou só nele, pessoal. Ele vivia bem. Sabe aquele tipo de pessoa? Deus para mim, o diabo para os outros? Eu estou bem, é o que importa? Não, querido, o cristão não pensa assim. O cristão é diferente. O cristão é tua luta é minha luta, teu problema é meu problema. Tua dificuldade é minha dificuldade. Tua vitória é a minha vitória também. O povo de Deus anda assim. O povo de Deus é assim, ele tem compaixão.
Jesus tinha compaixão pelas pessoas, curava todos, diz a Bíblia, alimentava as multidões. E esse homem aqui teve por muitos dias um mendigo na porta da sua casa, e ele não deu nem migalhas para aquele homem. Ele não soube administrar os bens que Deus tinha colocado na mão dele. Meu irmão, tem gente que não sabe administrar as bênçãos que Deus está colocando na sua mão. Mas olha que coisa interessante. As coisas mudam, de uma hora para outra o cenário mudou. Aquele homem rico, poderoso, que só pensava nele, cheio de egoísmo, a Bíblia diz que ele morreu também. O Lázaro, diz a Bíblia, morreu na porta dele. A única consolação do mendigo era que os cães lambiam as suas feridas. Agora veja bem, ele era um mendigo, mas mesmo sendo pobre e miserável, ele serviu a Deus. Ele não roubou ninguém. Ele não foi corrupto com ninguém. Ele serviu a Deus até a sua morte. Porém, o outro que tinha tudo para dividir, não quis servir a Deus. E aqui no versículo de número 22 diz assim, tem alguém aí? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de quem? De Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu os dois. O mendigo morreu, vieram os anjos e levaram ele para o céu. Porque quando a Bíblia diz seio de Abraão, na cultura judaica, o céu era o seio de Abraão. Levou ele para o seio de Abraão, para o céu. Se ele foi para o céu, porque ele era um homem de Deus, porque no céu não entra quem não é de Deus. Os anjos levaram ele para o céu. Mas diz a Bíblia que o rico também morreu. E quando ele morreu, ele não foi para o céu. A Bíblia diz para onde ele foi. Diz aqui, versículo 23. Para onde ele foi, igreja? Onde? Ai, pastor, eu tenho até medo de dizer esse nome. Para onde ele foi? Diga, o inferno é real. Olha para essa pessoa no grão do olho dela e diga, o inferno existe, sabia? Uau! Você sabe que todas as religiões ensinam que o inferno não existe. O espiritismo, o kardecismo, as religiões afro ensinam que o inferno não existe. Pelo contrário, o espiritismo e o kardecismo ensinam que se a pessoa morrer, ela vai reencarnar. Tudo que ela fez de ruim, tudo que ela fez de mal aqui, ela vai poder pagar depois. Ou que se ela está passando por alguma coisa aqui, é culpa de outra vida que ela teve. A Bíblia nunca ensinou isso, gente. Jesus nunca ensinou isso. Né? Os mormons, testemunhos de Jeová, outras religiões ensinam que o inferno é aqui, que o inferno não existe. O homem morrendo não vai para o inferno, que aqui já é o inferno. Os muçulmanos ensinam que não existe inferno, pelo contrário, que quem serve a Maomé e vira homem-bomba, quando morre, vai para um lugar maravilhoso e ainda pode ter 7 mulheres ao seu redor. O catolicismo ensina que até existe inferno, mas que não precisa a pessoa ir para lá, porque tem um lugar chamado purgatório. E quem fica aqui pode acender vela, pode fazer reza, dar uma ajudinha, e ele não vai para o inferno, dali ele já vai para o céu. Mas a minha Bíblia e o nosso Jesus diz que o inferno é real, que o inferno existe. Com quem você quer ficar? Com o que Jesus diz ou com o que as religiões dizem? O inferno é real. Só que o inferno não foi criado para nós. Deus não criou o inferno para mim e para você. Deus criou o inferno para o diabo e os demônios. Só que a desobediência coloca um passaporte na nossa mão. Para lá. Diga, Deus me livre. Você sabe que uma revista cristã nos Estados Unidos, alguns anos atrás, fez uma pesquisa no meio cristão. O país mais cristão do mundo. Agora não é mais. Agora é a Coreia do Sul. Né? Mas um dos países mais protestantes do mundo, uma revista cristã fez uma pesquisa entre evangélicos, entre cristãos, e 62% desses cristãos
não acreditam no inferno. Não acreditam que o inferno é real. Diga, uau! Como pode a pessoa ser cristã e não acreditar no que a Bíblia diz? Como pode a pessoa ser crente e não acreditar no que Jesus diz? Jesus está falando aqui que esse homem morreu e ele se deparou no inferno. Está aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia isso, igreja? Está aqui. Ele acordou no inferno. Ele tinha a vida do bom e do melhor, mas ele não foi um bom mordomo. E para ele o tribunal de Cristo veio de imediato, porque o acerto de contas é no fechar de olhos, irmãos. Quem partir com Jesus sobe, quem parte sem Jesus desce. Diga, Deus me livre. Nós temos que lutar todos os dias para partir desse mundo com Jesus. Para morrer com Jesus, servindo a Jesus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, e quem for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Olha para a pessoa do lado e diga, até o fim, fiel até o fim. Até o fim. Quem está aí? Versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu, 23, no inferno, estando em tormentos. Como é que ele estava? Comendo do bom e do melhor? Se vestido do bom e do melhor? Não. Estava em tormentos. Lá no inferno, ele começou, escute bem isso aqui. Agora esse homem lá no inferno, ele começa a fazer algumas coisas tarde demais, diga tarde demais. Ele começa a tomar algumas atitudes tarde demais, e é aí que eu quero que você entenda que nós não podemos fazer isso aqui tarde demais. Quando ele acorda no inferno, a primeira coisa que ele faz, versículo 23, e estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Como é que ele reconheceu Abraão? No próximo versículo ele diz, pai Abraão. Ele olhou de longe, reconheceu do outro lado do abismo o céu. Deus permitiu que ele tivesse essa visão de onde ele estava e de onde estava aquele mendigo que estava à porta da casa dele. E ele reconheceu Abraão. Tudo indica que esse homem ele era um judeu, e por isso Jesus está contando essa parábola. Porque o judeu era o homem que se achava mais de Deus daquela época, mais religioso, mais crente. Não havia a Bíblia completa como nós temos hoje, eles não eram crentes, eles eram judeus religiosos. Se fosse nos dias de hoje, ele ia estar falando, dizendo para crente, como está falando para nós. Aquele homem reconhece Abraão. Embora ele fosse homem muito religioso, ele não soube administrar o que Deus colocou na mão dele. E a Bíblia diz que lá no inferno, pela primeira vez, ele levanta os olhos para Deus. Levantando os olhos. Está escrito isso na Bíblia ou não está? Nada está na Bíblia por acaso. Esse levantando os olhos significa que ele decidiu olhar para Deus tarde demais. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Agora é o momento de você levantar os teus olhos para Deus. Agora é o momento de você olhar para Deus. Como o Cris pregou aqui semana passada, a mordomia da salvação. Agora é o momento de você lutar pela tua salvação. É agora que todos os dias você tem que olhar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Me liberta, me salva, me cura. Agora, querido. Porque se você não fizer isso, amanhã pode ser... Diga, Deus me livre. Outra coisa que ele fez tarde demais. E levantando os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. 24. Então, gritando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem traduções que não diz gritando, tem traduções que diz clamando.
Outras dizem orando, pedindo. Aqui diz gritando, porque ele estava desesperado. Ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Gritou tarde, clamou tarde demais. É agora que você tem que clamar por você, pela tua casa, pela tua família. É agora que você tem que clamar pela tua salvação. É agora que você tem o compromisso de clamar enquanto estamos vivos. Clame hoje, clame agora, clame todos os dias. Aproveite cada dia para levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Ele resolveu clamar tarde demais. Nós não podemos deixar para fazer as coisas tarde demais. Você sabe, querido, lá no Rio Grande do Sul, eu estava pastoreando uma igreja, numa cidade, e eu fui fazer um ofício fúnebre. Um casal de irmãos da igreja, o senhor morreu. E eu fui fazer o ofício fúnebre. E quando eu estava no funeral, dando uma palavra para a família, o ambiente estava cheio. O filho daquele senhor, daquela senhora, havia fugido de casa, ficou rebelde, ficou uns anos longe de casa sem ver o pai, sem ver a mãe. E eu estava ali do lado do caixão, olha a cena. Eu do lado do caixão, com a Bíblia aberta, dando uma palavra. Daqui a pouco eu ouço gritos. Pai, 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 pai. Todo mundo olha para a porta. Vem aquele menino, aquele filho daquele senhor, gritando, invade aquele lugar. Ele todo vestido de preto, uma botina, cheio de tatuagem. Não estou dizendo que tatuagem é pecado, não me entenda mal, não é isso. Cheio de tatuagem, brinco, corrente, cabelo levantado aqui assim, né? Fedendo a cachaça, a droga. Veio gritando, passou no meio de todo mundo, pai, 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 pai. Abraçou aquele caixão e todo mundo ficou impactado com aquela cena. E ele gritava e dizia: pai, me perdoa, pai, me perdoa, pai, me perdoa, pai, me perdoa. Pai, pai, me perdoa, fala alguma coisa, pai. Todo mundo começou a ficar comovido e chorar. Ele olhou para mim e disse: pastor, faz alguma coisa. Eu já tinha aconselhado aquele jovem algumas vezes. E ele não tinha me dado ouvidos. Eu olhei no fundo do olho dele e disse: querido, agora tarde demais. Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Peça perdão hoje. Peça perdão agora. Peça perdão, não deixe nem terminar esse culto e peça perdão para alguém. Não deixe ser tarde demais. Eu não falo com a minha mãe, não falo com meu pai, não falo com o Beltrano, não falo com o Ciclano. Querido, para com isso, não leve isso com você daqui. Deixe isso aqui hoje diante do altar. Resolva isso aqui hoje, peça perdão para Deus, peça perdão. Hoje quando você chegar em casa, liga para aquela pessoa e diga: ei, quero voltar a ser seu amigo. Vamos deixar para trás o que aconteceu? Vamos começar daqui para frente? Porque amanhã pode ser tarde demais. Outra coisa que ele fez tarde demais. No versículo 24. Tem alguém aí? Então gritando disse: pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Você sabe que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia. Olha o tempo que a Bíblia diz que nós estamos vivendo. Na dispensação da graça. O maior nível de misericórdia já derramado sobre a face da terra. Eu e você estamos vivendo nesse tempo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que Ele deposita misericórdia a cada manhã na nossa conta. Então nós temos que aproveitar dessa misericórdia. Pedir misericórdia agora. Buscar ajuda agora, buscar socorro agora. Porque pode ser tarde demais. Continuando. Tem misericórdia de mim, no 24. E mande que Lázaro, escute isso aqui. O rico que não pensou no mendigo que estava à porta da sua casa. Olha o que ele pede agora para o pai Abraão. E mande que Lázaro
o mendigo. Quem ele era? Mendigo. Molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Diga, Deus me livre. Pega seu dedo assim, levanta seu dedo assim, esse dedo bonito aí. Mostra teu dedo aí para essa pessoa do seu lado aí. É um dedo bonito ou não é? Esse dedo não serve para a gente apontar para ninguém, amém? Esse dedo não é para a gente ficar apontando, o fulano, o Beltrano. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem quantos apontando para mim? Esse dedo bonito aí, limpinho. Como é que é o dedo do mendigo, pessoal? É limpinho? É sujo. Meu, que dedo deve ser, hein? A unha do mendigo, como é que é? O cara estava tão mal. Ele estava tão detonado. Tão destruído naquela situação. Que ele desejou chupar o dedo do mendigo com um pouquinho de água. Diga, Deus me livre. Engraçado que ele citou água. A água na Bíblia representa a graça de Deus. Ele diz, eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Sabe o que eu aprendo aqui? Agora ele queria desfrutar da graça de Deus. Tarde demais. Estou atormentado, não estou bem. Dá um pouquinho dessa água. Tarde demais, querido. Agora que nós temos que aproveitar dessa graça de Deus. Continuando. Posso continuar? Versículo 25. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além do mais, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, o que o Abraão disse para ele? Já está decidido. Você aí e ele aqui. Não tem mais volta. Você não aproveitou quando você era rico para servir a Deus. Você não administrou, não foi o bom mordomo e serviu a Deus, agora não tem mais jeito. Tu tá aí, nós aqui. Aí a ficha dele caiu, diga, a ficha caiu. A ficha dele caiu de uma maneira, irmãos, que ele disse, já que não tem mais volta, então agora olha o que ele faz. Agora ele pensa em ajudar a sua família. Diga família. Diga eu amo minha família. Diga de coração, diga eu amo minha família. Não deixe para pensar na sua família tarde demais. Não deixe para lutar pela sua família tarde demais. No versículo 27. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa, a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhe dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Pensou na família? Diga, Deus me livre. Como você tem cuidado da tua família? Como você tem administrado a tua família? Como você tem cuidado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Agora é a hora de cuidar. Agora é a hora de você amar. Agora é a hora de você engolir sapo. Como diz lá o gaúcho, engole sapo. Agora é a hora de você suportar. Lá em Romanos diz que Deus 40 anos suportou o povo de Israel no deserto. Se Deus pode suportar, por que a gente não pode? Tem gente que não quer suportar mais ninguém. Eu vou separar, eu vou chutar o balde. Querido, suporta. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça e disse, casa. Uau. Por que você não pode ceder também? Por que você não pode pedir perdão também? Por que você não pode se humilhar também? Por que você não pode chegar lá e dizer, me perdoa, eu também errei? Agora é hora de você cuidar da sua família.
de você cuidar, amar, proteger, trazer para a igreja, abraçar. Diga todos os dias que você ama ele, que você ama ela. Todos os dias eu digo para minha filha, te amo. E ela diz para mim, te amo. Digo para minha esposa para mim. Todos os dias. Quando foi a última vez que você abraçou o seu filho? Quando foi a última vez que você abraçou os seus netos? Quando foi a última vez que você ligou para o seu pai, para a sua mãe e disse que ama eles? Quando foi a última vez que você se reuniu em família para fazer uma refeição, onde todos olhavam olho no olho e conversavam? Hoje está assim, na hora da janta, do almoço, um come na sala, outro come lá no outro quarto, outro está assistindo não sei o quê. Não é assim que Deus quer. Deixa eu falar, por favor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder as coisas mais importantes que Deus confiou a você. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus e da sua família negou a fé, é pior do que o incrédulo. Diga, Deus me livre. Por isso que eu amo a história de Noé. Noé não conseguiu ganhar ninguém na geração dele, mas ele colocou toda a família dentro da arca. Você pode não ganhar ninguém nessa cidade, mas lute pela sua família. Aleluia. Sua família. Para terminar. Oh, aleluia. 28. Porque tenho 5 irmãos. Ele queria que Lázaro ressuscitasse e fosse lá na casa do pai dele dar testemunho, que aí existiu o inferno. Olha, o irmão de vocês está no inferno e eu vim aqui para dizer que lá é terrível, não vai para lá. Trouxe uma cartinha dele para vocês. Está aqui, trouxe um vídeo dele lá em Tormento. Para vocês ir para a igreja se converter. Se fosse assim, meu irmão. É isso que ele queria. 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nós temos os nossos pastores, ouçam-nos. Nós temos quem prega, quem nos ensina, ouça-os. A maneira de nós nos salvarmos é ouvindo os nossos profetas. Versículo 30. Mas ele insistiu. Como o pastor Elton fez uma colocação, e eu quero trazer essa colocação que é do pastor Elton, muito bem aplicada, que até no inferno, ele foi duro na queda. Ele foi insistente. Né, pastor Elton? Pastor Elton que me falou isso aí hoje. Até no inferno ele foi insistente com as coisas de Deus. Aqui diz, mas ele insistiu, não, pai Abraão. Disse não. Não é como vocês querem, é como eu quero. O cara ainda era orgulhoso até lá no inferno. Diga, Deus me livre. Não, pai Abraão. Se alguém dos mortos ressuscitar e for lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. A coisa mais tremenda que nós temos é a pregação do Evangelho. Ela é que convence a gente. Então, um bom mordomo é aquele que não desperdiça os bens, porque pode ser tarde demais depois. E aí não dá para fazer o que esse homem fez. Cuide da sua casa, da sua família, dos seus bens. Cuide de você, da sua saúde. Cuide da sua igreja, cuide dos seus irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Agora. Enquanto é tempo. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia! Vamos ficar em pé, igreja. Quem recebe essa palavra, dá um glória.